Muitos de vocês me conhecem pelo que eu sou publicamente, pela minha profissão, mas eu tenho um ministério e eu sou casado com a Débora há 12 anos, vivemos juntos há 15, temos 2 filhos. Nós temos uma igreja missionária lá nos Emirados Árabes que nós fundamos, a primeira igreja brasileira em Abu Dhabi. E eu, particularmente, eu investi no meu ministério. Porque bem antes de eu ingressar na fé, bem antes de eu conhecer o amor de Jesus, eu tinha certeza que quando eu entrasse, quando eu entregasse a minha vida para o Senhor, seria para sempre, até a eternidade. Então veja bem, quando eu assumi esse compromisso, eu falei: Senhor, preciso que o Senhor me levante de uma forma diferente. Então, a partir daí, Deus falou assim: eu aceito esse desafio, se você entregar a sua vida, se você confiar em mim, assim eu vou fazer. Eu estou dando só uma pinceladinha, gente, vai ser muito em breve, mas eu estou tocando no meu coração para falar isso para vocês. Então, veja bem, eu ingressei na fé e comecei a investir no meu ministério. Primeiro, arrumei uma esposa, uma mulher de Deus, casou comigo, me deu 2 filhos, junto comigo no ministério, tem o ministério dela de louvor e o meu ministério da palavra como pastor, e a gente tem caminhado junto nisso. E eu entendo o seguinte: no meu retorno para o Brasil, eu fiquei 9 meses parado, a igreja está sendo mantida lá, a igreja não terminou, a igreja continua lá sendo mantida. Chegamos a ter 100 pessoas na igreja, 100. E a gente discipulando, culto de oração, visitando as famílias, indo em casas, de madrugada, 3 horas da manhã, o telefone tocando, a gente tendo que orar, demônio se manifestando, a gente tendo que sair de casa e visitar as pessoas lá nos seus lares. Então veja bem, o meu ministério é para pastorear. Pastor, não estou entendendo o que você está dizendo. Qual é o objetivo do seu ministério? Por que você está aqui? Isso aqui é um investimento. Eu sei que o meu pseudônimo, eu sei que a profissão vai passar, mas o meu ministério, eu sei que eu vou até o fim, porque eu sei quem foi que confiou a mim esse ministério. Então veja bem, 9 meses parado, sem jogar bola, cultuando, pregando, discipulando e esperando o tempo de Deus. Porque quando eu voltei para o Brasil, muitas pessoas falaram assim: veio para parar de jogar futebol? Eu falei assim: não, eu estou vivendo um tempo que Deus determinou. Sem ansiedade, sem angústia, mais subindo o monte, mais estudando, aprendendo, crescendo, investindo no meu ministério, no ministério da minha esposa também, dos meus filhos. E as pessoas falando assim: quando é que você volta? Eu falei: não sei. Deus proverá, Deus sabe de todas as coisas, não estou angustiado. Às vezes eu sentia que as pessoas ficavam angustiadas por mim, ansiosas por mim. Eu dizia assim: gente, eu estou em paz. Eu estou dormindo uma noite, eu tive um sonho, eu dentro de um ônibus, cheio de atletas, vestido a camisa do Santos, do meu lado o Robinho, e um louvor que tomou conta daquele ambiente dentro do ônibus. Eu acordei no dia seguinte, liguei para a Débora e falei assim: amor, Deus me deu a direção para onde que eu vou. Ela falou: para onde? Eu falei: vou para o Santos. Tem alguma coisa? Não. Estão conversando lá? Não. Ela falou assim: se Deus falou, meu filho, estamos juntos e isso vai acontecer. Passaram 4 dias, pastor Eduardo. A partir do 2º dia após o sonho, o Santos entra em contato. 3 dias para resolver a situação. Quando eu volto dos Emirados Árabes, chego aqui numa noite, no dia seguinte eu estava me apresentando no Santos. Está aí o neto do lado. Quando eu chego no Santos, pastor Eduardo, eu acredito que aqui tem mais de 100 pessoas. Estou exagerando, gente? Aproximadamente? Ou menos? Um pouquinho menos? Umas 70 pessoas, mais ou menos essa multidão de repórteres, no dia da minha apresentação. E vi aquelas pancadas. Pá, 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 pá. Tá todo mundo embora, por que você veio para cá? Grandes ídolos desse time estão indo embora, e por que você está aqui? Eu falei: eu estou aqui porque onde todo mundo, inclusive vocês, estão vendo crise, eu estou vendo uma oportunidade, mas para cumprir um propósito que Deus me deu para cumprir. As pessoas ficaram incrédulas: e você veio aqui para quê? Vai jogar 1 ano, vai jogar só 6 meses, 5 meses, que foi seu contrato de produtividade? Eu falei assim: não sei.
Mas certo é que eu estou aqui para ser artilheiro, para brigar por coisas importantes, para mostrar tudo aquilo que eu posso fazer. Muito desacreditado, e o tempo passou, e depois de 5 meses, as coisas se reverteram. Mas não é isso que eu quero enfatizar, gente. Quero dizer para vocês o seguinte: hoje lá no Santos, por onde eu passei, eu fiz reuniões, gente. Reuniões de sentar com os amigos nas concentrações, abrir a Bíblia, ministrar a palavra, com violão, ministrar o louvor. Hoje no Santos, pastor Eduardo, nós não temos mais reuniões. Quando nós jogamos em Santos, nós temos um auditório um pouco menor do que esse daqui, que é onde nós recebemos as nossas pré-eleições e as táticas de como nós vamos ter que jogar e enfrentar o time adversário. Nesse mesmo lugar, Deus me colocou com mais de 15 atletas sentados, aonde já não é mais uma reunião, virou um culto. Todas as concentrações na Baixada, nós não temos mais reuniões, pastor Eduardo, nós temos cultos. Eu já batizei 2 atletas do Santos que se converteram. Tem mais um que pediu para eu batizar ele junto com a esposa. Serve a Deus há mais de 10 anos, ninguém batizou eles. Eita! Crentes, pensa de pessoa crente, gente. Pastor, eu preciso que o senhor batize eu e minha esposa. Certa vez, depois de um culto em Goiânia, veio um jovem e me mandou uma mensagem desesperada assim: pastor, parece ser um pouco precipitado da minha parte, mas eu quero ser pastor, eu quero ser um exemplo, eu quero seguir a Cristo, porque eu tenho visto em você uma diferença e eu quero ser igual. Eu te mostrei. Sabe quem é esse menino, pastor Eduardo? Thiago Maia. Fez gol quarta-feira passada, tem 17 anos, já serve a seleção brasileira sub-17 e está sendo cotado aí para ser uma das grandes revelações do Santos, mais uma das. O outro estava desviado, voltou para Jesus. Gente, eu gostaria de ter mais tempo para falar para vocês o que Deus está fazendo ali, mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: eu investi no meu ministério, mas eu sei que existe um tempo, e eu estou me preparando para este tempo. E guarde esse dia, gente, guarde esse dia. Talvez você ainda só me conheça como um jogador de futebol, mas um dia Deus vai permitir você me ver, não sei aonde, em qualquer igreja e no meu ministério, exercendo o meu ministério, porque Deus me deu ovelhas para cuidar, e eu vou ter um lugar para apacentar, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou investindo no meu ministério, no da minha esposa, no dos meus filhos, para um dia poder sentar, porque aprendi que quem não estiver apto para sentar, jamais estará apto para falar. Então aqui, essa é a importância da escola do reino para a minha vida. E hoje eu já não sou tido mais como jogador de futebol no meio da minha profissão. Se alguém aí é um pouco sintonizado e conhece um pouquinho de futebol, vocês podem saber que todo mundo me chama de pastor. O pastor já deixou de ser só o Ricardo Oliveira, mas é o pastor, porque Deus me levantou assim. Então, gente, acredite nisso. Isso aqui é um investimento. Não desista do seu ministério. Não desista do seu ministério. Pense que isso daqui é uma escola onde Deus vai fazer com que você cresça na graça, cresça no conhecimento, para que depois você possa triunfar para a glória de Deus, aonde Deus te colocar. Isso daqui é um investimento na sua vida ministerial. Então acredite nisso. Eu já falei isso para você, é desnecessário eu falar, mas você sabe que eu sou um dos primeiros que apoiei você vir para cá, porque eu entendo que esse é o tempo de Deus para nós aqui, para a sua vida também. Mas eu não perco uma aula. E pode se preparar, que daqui a pouco vem mais uma galera comigo lá da Baixada, porque os meninos estão sedentos, eles querem vir para cá, eles querem aprender. E o que está acontecendo? Eu estou aprendendo aqui e estou pregando tudo lá embaixo.
Pastor Eduardo, quanto o Corinthians na noite anterior do jogo, como eu falei para vocês que quando a gente joga em casa e já passou de ser reunião, é cultos, teve um culto de oração. Então chamei 1, 2, 3, mandei mensagem no grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp, eu mando mensagem no grupo, gente, oração no quarto tal, quem vem? Estamos começando. E vai chegando. Oramos na noite anterior do jogo. No dia do jogo, oração de novo depois do lanche, porque o jogo era muito tarde. Então, por volta de 6h30 tem um lanche reforçado, porque o jogo joga às 10, então tem muito tempo. Depois do lanche, eu falei, gente, estamos no quarto de número tal, oração de novo. Compareceram 3 meninos. 3. Tiago Maia, Geovânio e Nilson, um atacante. Começamos a orar. Gente, esse menino, Tiago Maia, 17 anos, pastor, olha isso que tremendo. Estava quente o quarto. Nós começamos a orar e passou. Levantamos, o Nilson foi, abriu a janela, tá quente aqui, né? Tá. Ele permaneceu de joelhos dobrados. E olhando para fora. Quando ele começou a rir, eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, estou vendo 2 olhos lá fora olhando para cá. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, estou vendo 2 olhos lá fora olhando para cá. O Giovanni estava sentado ali no canto. Eu olhei para o Giovanni estava assim. Falei, o que foi, Giovanni? Nada não. O Nilson estava assim. Eu falei assim, vamos orar de novo? Eles falaram, vamos. Dobramos o joelho e começamos a orar, coisa de 5 minutos. Faltavam meia hora para a gente estarmos trocados lá embaixo no auditório para ouvir a preleição. Meia hora. Pastor Eduardo, começamos a orar. Em 5 minutos. Antes disso eu falei assim, eu vou orar por vocês, porque Deus vai selar vocês com o Espírito Santo. Eles me olharam assim. Vocês creem? Cremos. Dobramos o joelho, começamos a orar. 5 minutos, gente. Os 3 meninos foram selados. Começaram a falar em línguas. Começaram a chorar. Um começou a levantar e marchava de um lado do outro, de um lado do outro, de um lado do outro. A hora foi passando, era eu preocupado com a hora da reunião. Eu tive que parar, Malaquias. Parou! Senão a gente fica aqui. Quando termina, eles falam assim, pastor, não dá para continuar. Mas não, eu falei, não, nós não vamos parar, só por um momento. Agora a gente para. Sabe o que é isso, pastor Eduardo? Existe uma unção tão grande sobre o seu ministério, que veio sobre a minha vida, que está respingando em outras pessoas lá embaixo. Talvez você pode entender do jeito que você quiser, e espero que você não esteja pecando da forma que você esteja entendendo o que eu estou falando. Mas eu falei isso para você assim, foi Deus quem te trouxe para cá, porque Deus preparou esse tempo para nós. Nunca mais, o meu ministério mudou, porque as pessoas hoje já não me veem mais como um atleta, as pessoas me veem como um pastor. Então é assim que Deus tem feito na minha vida. Então falar da importância da escola do reino, poxa, vou falar o que mais, amigo? Deus fez assim, ó. Colocou a mídia nacional nas minhas mãos. E todo mundo hoje que for falar de mim vai ter que falar que eu sou pastor. Vocês estão entendendo? As pessoas vão lá na Baixada para falar comigo, mas vão para falar comigo para pedir oração. As pessoas entram no CT do Santos hoje e falam assim, cadê o pastor? Eu quero que ele ore por mim. Pessoas estão mandando vídeos para o Santos, pessoas com câncer, falam assim, fala para o pastor mandar uma palavra de ânimo. Invista no seu ministério, acredite nisso. Não deixe ninguém roubar a sua bênção. Se você tem condições de manter, de você vir, de onde você vem, de viagem, vem para cá. Isso aqui é um investimento no seu ministério e Deus vai te honrar, Deus vai honrar a tua fé. Amém? Eu teria muitas mais coisas para falar, amigo. Acho que a gente até ia esquecer do jantar, mas
Vamos para lá também. Sempre que lembrar de mim, gente, sendo na televisão, ou daqui mesmo dessa escola, não esqueça de orar por mim e pela minha esposa, tá bom? Pelo ministério dela, pela minha família, tá? Saibam vocês que acima de um atleta, eu estou atleta, mas eu sou um pastor. Nós temos uma igreja linda lá nos Emirados Árabes. E dentro de pouco tempo, eu acredito que aqui nesse Brasil, nós também teremos uma igreja linda, porque isso é o que arde aqui dentro. Eu já falei que o maior troféu que eu recebi foi essa chamada pastoral. Então invista no seu ministério. Deus te abençoe.